Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. De autoria do senador Jorge Cajuru, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, prevê o fim da reeleição aos cargos de presidente, governador e prefeito e deve ser analisada até o fim deste ano no Senado Federal. O projeto tem o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, gente, que considera que a mudança seria muito importante e muito interessante para o país. Eu tenho certeza de que o Congresso Nacional vai se debruçar sobre essa matéria. Acredito que há certa simpatia e adesão a essa tese do fim da reeleição no Senado Federal. Vejamos agora o melhor momento para debater a ideia e construir uma proposta que certamente será muito útil ao país, afirmou Pacheco, segundo informações do R7. Se por um lado o texto defende o fim da recondução ao cargo, por outro traz a proposta de aumentar o mandato de 4 para 5 anos. O objetivo das alterações, segundo Cajuru, é trazer mais equilíbrio às disputas eleitorais. Após outubro, que aprovemos o fim da reeleição para dar mais equilíbrio às disputas eleitorais, reafirmando o princípio da alternância do poder e prejudicar menos o Brasil. As futuras gerações certamente vão agradecer, disse Cajuru. Caso aprovada, a medida valeria para 2026. O fim da reeleição considero que é uma lógica muito importante e muito interessante para o país. Nos cabe agora escolher um momento para poder fazê-lo naturalmente, preservando direitos, sem que seja casuísta, sem que seja para o alcance de qualquer desses que se apresentam como candidatos neste momento e na próxima gestão, no próximo mandato, na próxima legislatura, explicou Pacheco. Resta saber se o brasileiro concorda com isso. Você dessa vez concorda com Cajuru? Comenta aí. E por falar em religioso, o Papa Francisco, você viu aí a repercussão, desmentiu notícias de que planeja renunciar em um futuro próximo. Ele disse que está a caminho de visitar o Canadá este mês e espera poder ir a Moscou e a Kiev o mais rápido possível. Em entrevista exclusiva a Reuters, em sua residência no Vaticano, o Papa também negou rumores de que tem câncer, brincando que seus médicos não lhe contaram nada sobre isso. Pela primeira vez deu detalhes sobre a condição do joelho que apresenta problemas que o impede de realizar algumas atividades. O pontífice, de 85 anos, reafirmou sua condenação ao aborto após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no mês passado que revogou o direito constitucional ao procedimento no país. Rumores surgiram na mídia de que uma conjunção de eventos no fim de agosto, incluindo reuniões com cardeais do mundo para discutir nova Constituição do Vaticano, uma cerimônia para empossar novos cardeais e uma visita à cidade italiana de L'Aquila poderia prenunciar uma saída. L'Aquila está associada ao Papa Celestino V, que renunciou ao papado em 1294. O Papa Bento XVI visitou a cidade 4 anos antes de renunciar, em 2013. O primeiro a fazê-lo em cerca de 600 anos. Todas essas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma liturgia aconteceria, disse o Papa Francisco. Mas nunca passou pela minha cabeça. Por enquanto não, realmente. Francisco, no entanto, repetiu a posição declarada muitas vezes de que poderia renunciar algum dia se a saúde debilitada tornasse impossível dirigir a igreja. Algo aí, uma possibilidade de renúncia que era quase impensável antes de Bento XVI. Questionado sobre quando achava que isso poderia acontecer, disse: "Não sabemos, Deus dirá." O presidente Jair Bolsonaro conversou mais uma vez com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada ao iniciar a agenda desta terça, dia 5. E falou sobre muitos desafios, os desafios diários. Inclusive, ele comentou sobre o que recomenda a Bíblia. Tá, mas tem uma passagem bíblica, se não me engano, me corrija. É o seguinte:
que for possível você fazer, faça. O que não for possível, entregue na mão de Deus. É isso mesmo? Então tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Né? Hoje, obviamente, sempre dobrando os joelhos, elevando a mente a Deus, né? Como é de seu costume, ao ouvir o chamado para um momento solene, um sinal ali, não é? Ele, então, prestou atenção, se voltou para a bandeira do Brasil para este momento patriótico. Obrigado, senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigada. Sucesso. Tirou pela direita, pediu ele. Conectando, não tô com café, não. Botar sábado e domingo para almoçar e jantar no quartel, para ficar mais fortinho. E nos grupos de debates políticos por aí, uma afirmação. O comunismo só deu certo na penitenciária, onde todos se vestem com a mesma roupa, comem a mesma comida, têm apenas o necessário para viver, não fazem nada e vivem às custas dos outros. E foi sobre comunismo que o presidente Bolsonaro também comentou. Eu peço a Deus todo dia que o Brasil não experimente as consequências do comunismo. Nós pedimos também. Que eu sei como é, fui lá, não é só de livro não, né? Se for ouvir alguns professores, você vai achar que é uma maravilha. Quem quer conhecer um pouquinho o que é comunismo, vá lá em Roraima e veja como é que estão lá os acampamentos, os que estão fugindo do socialismo maravilhoso defendido por Lula lá na Venezuela. Eu vejo o cara do Partido Comunista do Brasil e defende democracia. Vá onde tem comunismo, vê se existe democracia. Vai na Coreia do Norte, vai na Venezuela, vai em Cuba. O presidente Bolsonaro ainda comentou mais um trecho da Bíblia e remeteu suas palavras ao atentado que sofreu em 2018. Vou deixar para o senhor Romanos 8, 28. O livro de Romanos é um livro que alguns querem que não exista esse livro, né? Você sabe qual é a turma aqui? Ele fala um tal de mármore pegando fogo, é isso, né? Mas diz lá deve ser quente aquele trem, não. Diz lá que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O senhor foi chamado com um propósito de libertar este país. E como o senhor ama a Deus, é cristão, com certeza, todas as armas, as ciladas de Satanás, estão caindo por terra, uma por uma. Você pega os mestres operários de São Paulo e no Rio, em Juiz de Fora. Você pergunta, qual a chance de uma pessoa sobreviver com uma facada dessa? Por cada 100, um sobrevive. Então estou nesse grupo de 1%. Eu estou no 1% aí, então não foi à toa que eu fui salvo. Grupo do milagre, né? Bolsonaro ainda comentou sobre os perfis dos candidatos nas eleições deste ano. Com todo respeito a você, todo candidato é uma pessoa maravilhosa, honesta, lutadora, vai resolver os problemas da galáxia. Não, do mundo não, da galáxia. Todos. Mas eu falo no sentido do seu trabalho, né? Que o senhor deu aquele testemunho na live de Caruaru, né? O que a pessoa fraqueja muitas vezes, quando chega e quer mudar, e não é fácil mudar. Não. É você entrar num navio com o remo na mão. Exatamente. O sistema atrapalhando, né? Você tem que enfrentar o sistema, pô. Pra mim não é mais fácil estar do outro lado. Por que conversar com vocês aqui? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que fará a leitura em plenário do pedido de instalação de novas comissões parlamentares de inquérito, CPIs. Por meio das redes sociais, ele disse que reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos. No caso aí, está em evidência a questão envolvendo o MEC, não é? Também desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Quem sabe até levam em consideração ligações, por exemplo, sugeridas, ditas pelo Marcos Valério, não é? Envolvendo até o PT e o PCC. Bem, o início dos trabalhos está previsto para ocorrer a partir de novembro, quando termina o período eleitoral. É o que sinalizou Pacheco e isso foi um banho frio, de água fria, nas pretensões eleitorais da oposição ao governo federal, que queria para já a instalação, sobretudo, da CPI envolvendo o Ministério da Educação. Para quê? Para fazer barulho, não é? Durante a campanha eleitoral contra o governo.
Segundo Pacheco, no entanto, os procedimentos regimentais ainda serão definidos. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Na semana passada, Pacheco afirmou não haver problema no funcionamento simultâneo de várias CPIs, embora ele acredite que o período eleitoral possa dificultar a operacionalidade das comissões. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de posse de Daniela Marques na presidência da Caixa Econômica Federal. Daniela Marques tem formação em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em finanças pelo IBMEC. Tem uma larga experiência na área financeira, gente. Próxima do ministro da Economia Paulo Guedes, Daniela Marques tem acesso direto ao ministro, goza de grande prestígio dentro do governo. A tecnologia 5G começou a operar no Brasil nesta quarta-feira, dia 6, com sinal lançado inicialmente no Distrito Federal. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o Brasil deverá se tornar o país do mundo com maior cobertura da tecnologia 5G. O Brasil é um país muito grande e que tem uma cobertura muito pequena de internet. Por exemplo, a Amazônia só tem cobertura de 3% de internet. 97% da área da Amazônia não tem internet. Então nós estamos partindo agora para termos o país com a maior cobertura do 5G puro entre todos os países do mundo. Nas 5.570 cidades, nas áreas urbanas, nós teremos o 5G. E nas áreas remotas, por exemplo, nas cidades do Nordeste, nas cidades do interior, do Norte, muitas delas têm distritos que ficam a 5, 10, 15 quilômetros. Então a gente priorizou o 4G. Então, área remota, área rural, 4G, área urbana, 5G, disse Fábio Faria, que destacou que em agosto, todas as 27 capitais do país também já deverão receber o 5G. Uma sessão especial da Câmara dos Deputados, você viu? Uma sessão para debater a proposta de emenda à Constituição, PEC dos benefícios, acabou em discussão, quase quebra-pau. O embate entre parlamentares aconteceu no momento em que Danilo Forte, União Ceará, tentava ler o relatório para viabilizar a votação nesta quinta-feira. O relator Danilo Forte acabou fazendo uma leitura apressada do documento, enquanto deputados favoráveis e contrários à PEC trocavam acusações, com dedos em riste, tapa na mesa e diálogo em volume alto. Houve tentativa de desligamento de microfones. Celina Leão, PP Distrito Federal, presidente do colegiado, se exaltou com deputados de oposição que tentaram impedir a leitura do relatório. Bom Gás, PT do Rio Grande do Sul, Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais e Alencar Santana, PT São Paulo. Por pouco, não virou um quebra-pau. Pode gritar. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Senhora presidente. Não, presidente. Tempo de líder. Presidente, questão de ordem, presidente. Senhora presidente. Não, isso é golpe. Isso é golpe, presidente. Presidente, isso é golpe, presidente. Isso é golpe. Questão de ordem, presidente. Presidente, isso é golpe. Presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Não, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente. Cadê o relatório? Com o conflito armado entre a Rússia e a presidente. Ucrânia, o mercado de combustível no mundo sofreu dos impactos que se repercutem sobre os demais segmentos da sociedade. Entre os efeitos sistêmicos mais nefastos do aumento de combustível, citando a inflação, que provoca a deterioração do poder de compra da população e penaliza os segmentos menos favorecidos. Você não pode falar isso, não. Eu vou ler. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da alta dos preços de combustível, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18 de 2022, convertida na lei complementar 194, de 22 de julho de 2022, que possibilitou uma limitação à cobrança de impostos sobre operações de alternativas e sobre prestação de serviços e transporte interestadual e da municipal e comunicação, ICMS, incidentes sobre combustível. Presidente, não pode continuar lendo desse jeito, importante exoneração do Quero saber se vocês já fizeram isso com o presidente Lira ou com o presidente de outra comissão. O relatório está no sistema. Estou lendo. Importante exoneração dos vários produtos. Estou lendo. Essa ICMS está no sistema, oferecendo freio de aumento de preço.
Um dos efeitos colaterais dessa importante medida foi a redução de competitividade dos microcombustíveis. O presidente Bolsonaro falou com apoiadores e comentou sobre a redução dos preços dos combustíveis no Brasil e a oposição do PT, que votou contra a ação que contribuiu para a redução dos preços dos combustíveis. O presidente Bolsonaro lembrou ainda da crise na Argentina. Quando nós agora aprovamos no Senado a redução de impostos, todos os senadores do PT votaram contra. E o que criticava que aumentava o preço do combustível, que toma providência, que elas são contra. É o que criticava que o povo passava necessidade, e é verdade, que a consequência imediata do fica em casa é a inflação. E até, por vezes, até desabastecimento que nós não tivemos aqui. Então, quando a gente busca a solução, eles são contra. Porque eles querem a miséria do povo para dizer que eles são aquelas pessoas que vão salvar aquela população daquela situação que se encontra. Olha a Argentina aqui, eu vou falar porque é chefe de Estado, né, mas o presidente da Argentina falou: a crise na Argentina é porque estamos com excesso de exportações. Estamos com problema de comprar dólares, não temos como comprar dólares. Mas que... E outra coisa que ele falou também, cada vez que a gente faz dinheiro, aumenta a inflação. Eu posso botar a Casa Moeda do Rio rodar 24 horas por dia, vai adiantar alguma coisa? Não tem inflação. Na Venezuela, o pessoal rodou à vontade de papel lá. Você tem que pegar um saco de dinheiro, de papel, para comprar um pão. A solução não é assim como você quer. Vamos tabelar. Você tabelar, tudo bem. Muita gente vai bater palma, né? Mas quem produz aquilo tabelado não vai produzir mais, porque não tem lucro. O preço tem que cair pela concorrência. Eu, lá atrás, quando era jovem, eu era estatizante. Como diz, né? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. E para explicar um pensamento bíblico, o presidente Bolsonaro buscou o gato Félix do desenho animado. Eu, quando era garoto, né? Estou com 67, assistia o desenho animado O Gato Félix. Era o que tinha naquela época, né? O cara, ele abriu uma malinha, saiu um montão de ferramentas lá dentro. Qual a caixa de ferramentas do ser humano? Mesmo para quem não é cristão, é a Bíblia. Lá você encontra coisa. Você fala com um cara que é ateu, uma passagem bíblica, sem falar que é Bíblia, ele concorda. A caixa de ferramentas está ali. Usamos lá o João 32, depois por falta de conhecimento meu povo pereceu. E estamos na fase agora que não é para mim, não, para todo mundo. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. A produção de grãos, e é sempre bom dar uma notícia tão importante para o Brasil, a produção de grãos prevista para a segunda safra está estimada em 272,5 milhões de toneladas no ciclo 2021-2022. É o que indica o 10º levantamento da safra, divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. De acordo com a entidade, esse volume, se confirmado, representará um aumento de 6,7% na comparação com a temporada anterior, o que equivale a acréscimo próximo de 17 milhões de toneladas. E é importante ressaltar um crescimento dessa magnitude, não é? 6,7%. No que se refere ao total de área utilizada para a produção, o aumento será de 4 milhões de hectares, chegando a 73,8 milhões. Com cerca de 60% do milho, segunda safra, em maturação e 28% colhidos, a colheita total do cereal está estimada em 115,6 milhões de toneladas, 32,8% a mais que no ciclo passado. Apenas na segunda safra da cultura, o aumento chega a 45,6%, com 88,4 milhões de toneladas, informou a Conab. Caso os números sejam confirmados, essa será a maior produção de milho, segunda safra, já registrada em toda a série histórica, quer dizer, a maior da história. No entanto, é preciso ressaltar que, mesmo com o estágio avançado da cultura, cerca de 19% das lavouras de segunda safra de milho ainda se encontram sob influência do clima, alerta a companhia ao esclarecer que as previsões são projetadas levando em conta um cenário de condições climáticas favoráveis. Em entrevista a Tucker Carlson, jornalista da Fox News,
o jornalista e advogado norte-americano Glenn Greenwald surpreendeu ao dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem sido repetidamente censurado por grandes plataformas de tecnologia. A surpresa vem por conta de que, aparentemente, Glenn defende o direito de expressão do presidente, mesmo muitas vezes sendo contra o presidente Bolsonaro. E ele expõe claramente que no Brasil de hoje, Bolsonaro defende a liberdade, enquanto poderosos estão cancelando a liberdade e acusando Bolsonaro de ser o golpista. Glenn disse: ele foi censurado frequentemente ao falar sobre Covid, é frequentemente censurado ao falar das próximas eleições, disse ele. Glenn ainda acrescentou que Facebook e Google estão essencialmente ditando a brasileiros o que eles podem ou não ouvir do seu presidente democraticamente eleito. Não importa o que se acha do Bolsonaro, é preciso ver que isso é um problema sério, é uma dinâmica muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde todo mundo se uniu contra Trump, todo mundo no caso das Big Techs e a imprensa de uma forma geral. Dono da maior audiência da TV a cabo dos Estados Unidos em 2021, o jornalista Tucker Carlson esteve no Brasil para gravar uma série de reportagens, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. A entrevista com o Bolsonaro repercutiu mundo afora. O curioso dessa manifestação de Glenn é que aqui no Brasil, o povo brasileiro sabe mais do que ninguém. De fato, não é? Concorda com Glenn dessa vez e sabe ainda dos que, em nome da democracia, estão colocando zíper, calando, trancando, isolando, até colocando na cadeia pessoas por conta de manifestações. O PT reservou 130 milhões de reais para serem usados na campanha de Lula nas eleições presidenciais de 2022. A verba é cerca de 30 vezes maior que os pouco mais de 4 milhões de reais utilizados por Jair Bolsonaro para ser eleito presidente em 2018. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o dinheiro faz parte do fundão eleitoral destinado ao partido para a disputa deste ano. Ou seja, este valor é bancado pelo pagador de impostos. A quantia separada pelo PT para a campanha de Lula equivale a 26% do fundo eleitoral da legenda para as eleições de 2022. Com o valor já reservado, são quase 2 milhões de reais para serem gastos por dia nos 2 turnos. O montante ainda deve aumentar. Dinheiro não falta. Ao todo, 143 milhões de reais podem ser gastos com uma candidatura a presidente da República em 2022, sendo 88 milhões no primeiro turno e 44 milhões no segundo. O limite foi definido pelo TSE. A Globo foi condenada a indenizar o assessor da deputada federal Bia Kicis, Evandro Araújo, em R$40 mil por associá-lo a um grupo racista norte-americano. A decisão, em segunda instância, foi tomada nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Houve abuso da liberdade de imprensa por parte da corporação, afirmou a decisão da Justiça, que condenou a emissora por dano moral. Embora a liberdade de expressão se trate de um direito fundamental de primeira dimensão, afirma a resolução, é evidente que aquele que o exerce, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento, pode ser responsabilizado civil e penalmente quando configurado o excesso ou o abuso do direito. O Jornal Nacional afirmou que Araújo estava associado ao Ato dos 300 do Brasil, acampamento liderado por Sarah Winter em junho de 2020, que lançou fogos de artifício contra o prédio da corte. O protesto, na versão da emissora, teria tido inspirações no grupo norte-americano. A candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição deve ser lançada de forma oficial no dia 24 de julho, no Rio de Janeiro. Integrantes da campanha do atual presidente cogitaram realizar a convenção do PL tanto em Brasília quanto em São Paulo, mas a opção pela capital fluminense deve-se ao fato da cidade ser o berço eleitoral de Bolsonaro. Embora tenha nascido no interior de São Paulo, o presidente se elegeu vereador e deputado federal por 7 mandatos pelo Rio. O local defendido por membros da área de comunicação da campanha foi o Maracanãzinho. A arena fica ao lado do estádio do Maracanã e tem capacidade para aproximadamente 12 mil pessoas. As informações são do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis.
O plano é que a cerimônia seja realizada na manhã do dia 24, um domingo. Segundo a reportagem, Bolsonaro já teria até dado o aval para a data e o local. A campanha agora cuida somente dos detalhes burocráticos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Lineuza Rosa da Silva e Francisco Dias, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.